Olá, boa noite, que Jesus nos abençoe. Quero dizer para vocês que é um momento de grande alegria e sinto muito feliz em poder estar aqui, realmente, nesse momento em que a gente está unidos e reunidos, em nome de Jesus, e com uma temática que eu entendo que seja bem atual e necessária para as reflexões. Então, agradecendo o convite da Associação Espírita O Caminho da Luz, né? E dizer que toda a nossa reflexão ela tem como base o Espiritismo, claro, evidentemente, mas sobretudo o capítulo 18, onde fala nos tempos atuais, né? São chegados os tempos do livro A Gênese. E esse capítulo ele começa exatamente fazendo referência a esses tempos atuais, esses tempos novos que nós estamos vivenciando. E diz assim: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, tá aí, nós temos visto realmente uma crise constante. E quando eu digo uma crise constante é porque sempre após uma situação vem um novo desafio. Observem que há algum tempo nós tivemos aquela propagação do vírus HIV assustando toda a humanidade, todo o mundo. As pessoas adoeciam, não existia uma terapia, uma terapêutica apropriada. As pessoas tiveram que ter atitudes diferenciadas na vida, sofreram preconceitos, foram colocadas diante de si mesmo para que pudessem selecionar melhor as relações. Então, de repente, as pessoas se viram obrigadas a pensar duas vezes antes de ter uma relação sexual, inclusive, né? Até mesmo os casais foram orientados a usar preservativos, né? E terem cuidados na sua conduta e conversarem mais, né? Os jovens casais, né, ficaram de sobreaviso, né? As políticas públicas orientando e distribuindo preservativos, né? Foi-se evidenciada os problemas relacionados às questões de gênero, né? A moral, a ética, os bons costumes, a inclusão, inclusive a inclusão social, porque como surgiram grupos de riscos, muitas pessoas foram discriminadas em função da sua orientação sexual. Então, foi toda uma celeuma em cima de uma situação. Mas tivemos crises econômicas, crises na educação, crises na religião, a própria ciência com a sua bioética, né? Ela foi questionada também em outras situações quando avançou, né? E como ela avança sempre e de uma forma muito rápida. A tecnologia, ela também ao mesmo tempo que nos traz soluções na informação e comunicação, também nos traz um desafio quando a própria corrupção ela tem sido colocada de uma forma mais transparente para os grupos, para as sociedades de um modo geral, né? Ao mesmo tempo em que tem servido como instrumento de estudo, de avanço social, de informação e comunicação, como colocamos,
também tem sido um instrumento para sedução de crianças, para a prática da pedofilia, isso deixando cada vez mais as pessoas, ao mesmo tempo em que felizes com o avanço, assustadas também. A gente chega à conclusão de que a humanidade, ela avançou moralmente, avançou intelectualmente e cientificamente muito mais. E isso trouxe um certo desequilíbrio. Mas existe um plano maior na espiritualidade, porque nada acontece por acaso. E aí, a gente sabe que desde os tempos mais remotos, no surgimento da educação, quando a educação era tida apenas para aqueles mais poderosos, né? Os abastardos, aqueles que tinham acesso a bens e serviços, a educação era para os chamados vagabundos, quando esse termo não soava de maneira tão pejorativa. E a educação, ela ocorria em praça pública, mas existia um planejamento maior, né? Muito antes do Cristo, né? Sócrates e Platão, os precursores do cristianismo, já vinham trazendo a noção de espiritualidade. Depois Moisés também trazendo a justiça como um legislador hebreu, Jesus trazendo como o nosso grande arquiteto e aquele que cuida da terra, cuida do planeta, dos seus moradores, como um verdadeiro mentor que o é, designado pelo Pai. Jesus nos trouxe a boa nova, o amor, unindo justiça e amor, mas sendo testemunho da verdade, como ele disse. E qual seria essa verdade? Porque tem a verdade minha, tem a verdade sua, tem a verdade humana, a verdade relativa, mas tem uma verdade maior, que é exatamente o amor de Deus. E avança a humanidade com a Inquisição, com situações de conflitos pelo ego, a egolatria, né? Mas avança moralmente, né? Porque as disputas esportivas, elas culminavam com a morte, quando o rei ele determinava que o perdedor fosse sacrificado. E hoje em dia muitas coisas avançaram. Então houve um avanço moral e houve um avanço, sobretudo, intelectual. E isso tudo sendo acompanhado, monitorado pelos arautos da espiritualidade, pelos imortais. De fato, havendo planejamento, Jesus ele já prevera, porque ele disse: eu não vim trazer a paz, com certeza a paz do mundo, né? Mas a espada porque ela corta, ela lança sobre nós a verdade, ela nos traz reflexões profundas a partir da experiência da vida. E Jesus previa também as lutas em seu nome, os equívocos, as adulterações, o esquecimento. Jesus previa o avanço moral, mas previa também que havia muitas aflições. Por isso que ele disse: no mundo tereis aflições. E de fato, todos nós temos as nossas aflições, de ordem emocional, de ordem biológica, de ordem espiritual. E a gente vai enfrentando passo a passo, até que chega o Espírito da Verdade, o Consolador prometido por Jesus, juntamente com todo o avanço científico e todas as crises, aquelas que os orientais eles podem denominar como perigo e oportunidade para o avanço do espírito humano. Então, eu lembrei aqui no início, né, os problemas econômicos, os problemas sociais, as crises na saúde. Lembrei significativamente de um vírus que acometeu a humanidade e que fez com que nós sofrêssemos de toda forma, e que ainda hoje pudéssemos aprender a conviver com ele, a nos relacionarmos com ele, não é? Vieram outros vírus, outras gripes, outras formas de
doenças e desafios, sobretudo criados por nós mesmos, pela nossa incongruência com as nossas próprias verdades, realidades, com aquilo que a gente busca, né? Com as nossas recalcitrâncias em relação à própria lei divina. Então, de fato, Jesus nos colocara também que haveria escândalo e que era, inclusive, necessário. Porém, ai por quem viesse os escândalos, mas que eles viriam. E aí vieram todos os outros, e agora a gente está diante de uma situação, de uma pandemia, né? De um vírus que é mutante, que deixa os políticos, os sociólogos, os educadores, os homens e mulheres da saúde atônitos, porque ninguém sabe de nada, tudo passa a ser especulação, desde o surgimento do diagnóstico, a terapia e a vacina. Como identificar um vírus que é mutante? Não se sabe sequer a sua origem, se foi feita por laboratórios ou se é fruto do comportamento humano, da falta de higienização, ou se é fruto da falta de compromisso com as questões éticas e morais da vida, da preocupação com o outro. E tudo isso, de alguma forma, acontece ao mesmo tempo, mas, sobretudo, se não haveria uma vontade de Deus para que sofrêssemos, havia e há um acompanhamento, um monitoramento e uma permissão da espiritualidade superior para que pudéssemos vivenciar cada situação dessa com sabedoria e aprendizagem. Porque o foco é aprender. A Terra é uma escola e há um ensinamento para cada um de nós. Então, necessariamente, no livro A Gênesis, no capítulo 18, a gente vai encontrar exatamente uma explanação abrangente e uma reflexão profunda sobre esse novo momento que nós estamos vivenciando. Porque a Terra é apenas uma morada entre todas as moradas na casa do Pai. A Terra é uma escola. E nós estamos aqui num momento de transição planetária. Kardec, ele faz para efeito didático uma divisão bastante interessante sobre a classificação dos mundos. Então existem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações. Entre esses está o planeta Terra, os mundos de regeneração, os mundos celestiais e aí vai, os mundos felizes. Então a gente percebe que a gente está vivenciando um novo momento. Um novo momento. São chegados os tempos. Por muito tempo vivemos numa percepção mecanicista da vida. O nosso referencial científico era cartesiano, fragmentário. A nossa visão era newtoniana, de um mundo como se fosse uma grande máquina e as pessoas, as coisas e tudo que existisse nele fossem apenas peças. E ora, peças de uma máquina, ao estarem ruins, com problemas, elas são substituídas. Essa percepção mecanicista de mundo e fragmentária, onde teria que se dissecar um corpo para poder compreender, fazia, obviamente, com que as pessoas, vendo apenas as partes, não tivessem uma compreensão do todo. Vendo o mundo como uma grande máquina, começassem a se tornar cada vez mais capitalistas, quisessem substituir as pessoas como se fossem peças. E talvez, embora a importância desse momento para o aprendizado da humanidade, aí tivesse um grande desafio para que nós também, apesar de compreender e ver o mundo como uma peça,
pudéssemos aí agora avançar e ver o mundo como um organismo, a Terra como uma mãe abençoada, como um sistema aberto, vivo, e a compreensão não mais fragmentária, mas a do homem integral, uma visão mais holística e sistêmica. Então a gente vai ver no mundo atual, com o avanço da ciência e com a compreensão após essa visão mecanicista e fragmentária, uma visão orgânica e sistêmica da vida, um mundo preparado, não obstante a sua evolução mais tecnológica, científica do que moral, mas um mundo já preparado a entender melhor o Evangelho de Jesus, a compreender melhor o mundo, a sua casa, o seu habitat, a se compreender melhor, lembrando a mensagem daquele que foi um precursor de Jesus. Olha só, antes de Jesus, homem, conhece-te a ti mesmo. Então, alguns cientistas, com a visão sistêmica holística, eles já nos trazem, junto com o Consolador, com a doutrina espírita, o Espírito da Verdade, a compreensão desse mundo sistêmico, dessa visão sistêmica da vida. E diz assim: só uma visão sistêmica, unitária e sinfônica aproxima da compreensão de que nosso maravilhoso planeta é um organismo aberto. Observe que Lutzenberg, ele nos traz isso no livro onde se chama O Planeta Vivo, uma publicação de 1986, uma segunda edição em 1990. Uma visão científica de que precisamos ter uma visão sistêmica, onde o todo está ligado ao todo, onde tudo está interrelacionado com tudo. O que acontece aqui no Brasil, no Nordeste, na Paraíba, em Pernambuco, vai afetar o outro lado do mundo, assim como o que acontece na China, ou o que aconteceu na China, afetou todo o nosso país, porque nós somos um só povo, uma só raça. Então, essa experiência pandêmica, ela está nos demonstrando de maneira clara e objetiva de que tudo está interconectado. Só uma visão sistêmica de mundo faria com que nós compreendêssemos isso. E caso nós tivéssemos dificuldade de ter essa compreensão, então aí a experiência, a dor, o vírus, a enfermidade, para nos fazer refletir e nos tirar o chão e nos colocar diante de um novo desafio. Estamos num planeta em transição, buscando e vivendo uma nova sociedade, uma nova humanidade. E com certeza vamos começar a entender que jamais o normal será aquele que nós vivíamos anteriormente. Vamos estar diante de um novo normal. Então, isso tudo havia sido previsto há alguns séculos. E a própria doutrina espírita, na sua codificação, Kardec nos traz no seu capítulo 18 sobre esses novos tempos. Né? E aí, coincidindo com todos esses avanços da ciência, dos estudiosos, dos sociólogos, dos físicos da atualidade. E Kardec, nesse capítulo, ele nos traz uma reflexão que coincide com essa visão de mundo. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar da hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Então, ou você evolui, ou você vai ser forçado a evoluir. Ou você evolui por livre e espontânea vontade, pelo esforço próprio, ou você, pelas experiências, pelas dores da vida, pelas
contingências da vida, você, pela dor, você vai ser, você, é isso que acontece conosco, com a humanidade, no momento atual, vai ser obrigado a refletir sobre a importância de uma visão sistêmica, uma visão aberta, e aí compreender que o velho, ele vai dando espaço para que o novo surja naturalmente. Naturalmente surgem alguns conceitos que vão nos fazer refletir sobre a importância da vida. Então, a bioética, a nova ciência que combina humildade, responsabilidade, competência interdisciplinar e intercultural que potencializa o senso de humanidade. Olha só, isso trazido por André Comte, né? De mais um teórico da atualidade, que nos faz refletir sobre o senso de humanidade que a própria evolução das coisas está nos trazendo. E o que é esse senso de humanidade? A consciência dos deveres do ser para com o outro ser e de todos para com a humanidade. Esse senso de humanidade está sendo compreendido e está saindo dos muros das religiões, das cercanias religiosas. E Kardec, ele faz uma reflexão sobre isso. Ele diz: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens, venha o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Observem que reflexão linda e realmente emocionante. O mal, ele é uma ilusão da mente humana. Ele é relativo, mas ele é uma construção e está dentro de cada um de nós, dentro da nossa mente. Porque aquilo que pode ser bom para um grupo ou uma pessoa pode ser mal ou terrível para outro. Mas o bom senso, a bioética, ela vai nos trazendo a responsabilidade, a competência, a humildade, a solidariedade. E aí, é aí onde está a evolução dos homens no planeta Terra. E quando a gente fala dos homens, naturalmente, dos homens e das mulheres. E aí, o amor que Jesus nos trouxe há 2020 anos, não é mais esse amor piegas, propalado pelas religiões, onde se inverte a busca do reino de Deus pelo reino das coisas materiais imediatistas. Mas é a compreensão de que o outro não é mais o outro, mas é a continuidade de mim mesmo. Nessa visão sistêmica, interdisciplinar, holística da vida, eu começo a entender que tudo está interrelacionado e interdependente. E que eu e o outro somos um. E que todo bem que eu faça a outra pessoa, eu estou fazendo a mim mesmo. Todo mal que eu faça a outra pessoa, eu estou fazendo a mim mesmo. Porque ela é a continuidade de mim mesmo. Então, é essa a visão da bioética que reúne a saúde e a energia, a vida, a educação do ser humano, onde compreende-se que existe um processo de interdisciplinaridade, um processo de interligação entre os vários conhecimentos, entre os vários saberes. Então, o que é que acontece? A adequação ou inadequação de cada ação e atitude humana. Olá, espero que tenhamos retornado mais uma vez e dessa vez pedindo desculpa pela forma como ocorreu. Houve caiu aqui a internet, mas eu espero que a gente tenha retomado.
Peço perdão a cada um de vocês e vamos retomar a nossa conversação. Então, nós estávamos aí conversando e falando sobre essas mudanças no planeta Terra. Falamos sobre a Terra como um país, um planeta que está em transição, onde todos os países, todos os continentes, todos os lugares estão conectados, né? E aí a gente falou sobre os avanços da ciência e os avanços relacionados à moral, né? E como a espiritualidade, como Jesus tem tratado com cada um de nós nessa situação. A gente agradece a atenção de cada um de vocês, mais uma vez pede desculpa, e vamos pedir mais uma vez a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, que a gente possa ter uma noite e momentos de grande aprendizado. Então, estávamos aqui falando sobre a bioética que nos apresenta os aspectos psicológicos, espirituais, biológicos, morais, né, sobretudo, e sociais, científicos, econômicos, políticos, né? É interessante porque sempre quando nós tínhamos um problema econômico, se chamava alguém responsável pela economia para resolver. Quando era um problema psicológico, tratava o indivíduo na sociedade sem considerar a sociedade em si. E quando se tinha um problema social, deixava-se de perceber o psicológico. E achava-se que o econômico estaria dissociado da saúde. E hoje a experiência tem nos mostrado isso. E é um caminhar para uma nova humanidade. É uma nova ordem nesse caos que a gente está vivenciando. E aí a gente fica a refletir. Uma casa que esteja sempre completamente arrumadinha, onde não exista nada que dê sinais de que existe vida, ela se torna um pouco triste, enfadonha, né? Uma casa que não se desarruma fisicamente é porque internamente ela certamente ela está desarrumada. A gente vive na casa, no nosso planeta Terra, né, onde a gente tem passado por algumas transformações físicas, mas também emocionais, psicológicas, espirituais, emocionais, né? Então, todos esses desafios que a gente tem passado significa exatamente um momento de transição. O velho está dando lugar ao novo. Há algum tempo, os recursos da tecnologia para que nós estivéssemos juntos com todas as dificuldades que se apresentam eram praticamente impossíveis. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente pode construir estudos, melhorar as relações, né? Quantas pessoas, casais se conheceram a partir do contato com a internet, a construção de grupos, de amigos, trabalhos têm se desenvolvido com todo esse recurso da tecnologia e da informação. Entretanto, com todos esses crescimentos, com essa evolução, com essa desenvoltura da ciência, a gente tem tido cada vez mais dificuldades de se relacionar com a gente mesmo. E aí, esse caos, né, as enfermidades, os problemas emocionais, econômicos, biológicos, éticos, têm nos feito perceber o fim do mundo. Mas o fim do mundo de provas e expiações para o surgimento de um novo mundo, de uma nova humanidade de regeneração. Entretanto, esse processo ele é gradativo, ele é suave, ele, embora aos nossos olhos ele pareça algo catastrófico, para a espiritualidade que tem uma percepção mais ampla, ele não é catastrófico. Ele ocorre dentro de uma ordem. Existe uma ordem no caos.
Jesus está comandando. Então, que a gente possa descansar, tranquilizar nele. Há uma interação entre o caos e a ordem. E há uma organização maior. Inclusive, Edgar Morin, ele nos fala isso, é mais um estudioso que fala sobre a subjetividade humana, né? Sobre a pós-modernidade, que desde 1977 nos trouxe livros sobre a natureza, dentro da própria natureza, o ser humano na sua construção. E a doutrina espírita, ela vem nos trazendo essa percepção plural, né? Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 18, no item 9, ele faz uma colocação que eu acho esplendorosa. Sim, de certo a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Então, ou seja, todas as crises que a gente tem no crescimento do sujeito, do indivíduo, do ser humano, ela também aparece na humanidade, que dentro da sua coletividade tem a sua individualidade. A gente vê a criança nos estudos psicológicos, desde Freud a Piaget, né, quando nos falam do desenvolvimento da criança, que ela sai, Piaget, por exemplo, nos fala da fase psicomotora de 0 a 2 anos, para a fase pré-operacional, ela tem uma crise, ela tem uma busca de uma identidade, até a fase operacional e a fase formal, concreta, onde se desenvolve o resto por todo o transcorrer ao longo de sua vida. O que nós estamos querendo colocar com isso, e trazendo também, por exemplo, Freud, quando a criança tem o seu desenvolvimento da fase anal para a fase oral, e aí depois a fase fálica e vai se desenvolvimento, ela tem os complexos de Édipo e outros mais que surgem, que fazem parte da crise do desenvolvimento humano. E assim, também interessante, que aí fica mais fácil na visão comum do leigo, daquele que não estuda a psicologia, mas que dá para compreender pela experiência da criança, quando ela está saindo da fase da infância para a pré-adolescência, da pré-adolescência para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a fase madura, o homem quando ele sai da sua fase, e a mulher também, né, da sua fase adulta para se tornar um idoso, todas essas fases aí têm crise de identidade, né? Quando alguém diz que a adolescência é a aborrecência, que eu não concordo com isso, é uma crise que é passageira como todas as outras, faz parte desse desenvolvimento humano, desse surgimento, desse novo ser que se renova. E a humanidade está exatamente nessa construção. É um ser vivo, a Terra é um ser vivo, que dentro da coletividade tem a sua individualidade. Então ela passa por esse desenvolvimento e tem as suas crises estruturais, emocionais, psicológicas e espirituais. E se nós temos o corpo, a parte material, física em desenvolvimento, espiritual também. E se nós temos os conflitos entre os seres encarnados, temos também entre os seres desencarnados. E essa percepção nos exercita a conviver com as contradições no espaço da construção de cada indivíduo. Vamos aprendendo a nos tornarmos mediadores, desenvolvendo habilidades, né, de negociação, de flexibilização. Vamos aprendendo a conviver com uma nova realidade.
com a diversidade transformável, com a mutabilidade. Vamos aprendendo a conviver com a mutabilidade que existe em cada um de nós, a partir da mutabilidade de um vírus, se for o caso. Ou seja, a própria natureza, ela vai nos ensinando a desenvolver aspectos como a humildade, né? E aí a gente lembra o nosso Allan Kardec brasileiro, Chico Xavier, quando ele diz: quem se afasta da ilusão aproxima-se da verdade, adquirindo a companhia da humildade e do amor, os dois anjos invisíveis que abrem as portas dos céus. Olha só, os céus aqui dentro da própria terra, num novo momento, numa nova humanidade, um planeta de regeneração. Os dois anjos, quais são esses que Chico nos traz? O anjo amor e o anjo a humildade. E vem coincidir com a mensagem de Van Rensselaer Butler, O Mundo da Saúde, em 1998, recente, quando ele diz: a humildade é a consequência apropriada que segue a afirmação: posso estar errado. Porque até então aquele que não tem construído a humildade, o orgulhoso, ele não considera a possibilidade de estar errado. Então, ela traz, né, a consequência apropriada do que segue a afirmação: posso estar errado. Isso, quando eu considero que sou falível, já começa a surgir o sentimento de humildade. E aí exige responsabilidade de aprender com as experiências e conhecimentos disponíveis. Então nós estamos num mundo que é uma escola, onde nós somos colocados a todo momento à prova, e só quem é colocado à prova é o aluno, para que a gente possa aprender e se responsabilizar por esses conhecimentos disponíveis que nos são disponibilizados. Então, a responsabilidade, Chico Xavier nos traz, na verdade, André Luiz, por meio de Chico Xavier, né? Alguns anos antes do seu desencarne, como um médium. E aí André Luiz diz: quem se ilumina recebe a responsabilidade de preservar a luz. Olha só, a gente falou em responsabilidade. Nós recebemos o conhecimento. Como a mensagem de André Luiz, ela é cristã, crística, né? A quem muito lhe é dado, mais será pedido. Então, quem se ilumina recebe, junto com a iluminação, a responsabilidade de se iluminar com a luz. E aí, Hans Jonas, no livro Ética, Medicina e Técnica, e a gente está fazendo um paralelo entre os teóricos da ciência, da filosofia, da sociologia, da saúde e da educação, com o que a doutrina espírita, no seu riquíssimo bojo de conhecimento, pode nos trazer. E esse paralelo tem realmente nos trazido profundas reflexões. O que é que Jonas nos diz? Um novo imperativo em resposta ao novo tipo da ação humana, nas suas opções presentes, inclui a futura integridade do ser humano entre os objetos da sua vontade. E isso é responsabilidade. Ou seja, um novo imperativo em resposta ao novo tipo das ações humanas. Então, as consequências, né? Então, esse novo surgimento, essa nova percepção sistêmica de vida, essa nova compreensão de mundo, de interdisciplinar e transdisciplinar de mundo, de que tudo está conectado ao todo também, nos traz a responsabilidade de compreender a integridade entre as nossas ações, os nossos objetivos e a vontade, o desejo, o que é que a gente realmente deseja para a nossa vida. Esse é um novo modelo que nós estamos encontrando nessa nova humanidade. É um novo paradigma, uma nova cultura.
né? Onde a gente está saindo da visão mecanicista para a visão orgânica, da visão fragmentária para a visão do homem integral, para a visão holística. Então, essa visão nos traz um sentimento de solidariedade. Antes, na visão egóica, infantilizada do ser humano, ele esperava que o outro servisse, ou seja, como um espírito infantil, eu exijo que as coisas e o mundo e as pessoas que existem ao meu redor me sirvam. Eu sou o centro do universo. Num momento seguinte, já onde se começa a desenvolver o altruísmo, você começa a perceber que ele é importante, mas que existe em torno dele algo, coisas, vidas tão importantes quanto ele. Então, ele não vai esperar mais que as coisas cheguem até ele, mas ele vai até as coisas, as pessoas, a existência e a vida. E num aprofundamento, e numa sublimação entre o egoísmo e o altruísmo, surge a solidariedade entre esse eu e o outro, se funde numa unidade. E aí, mais uma vez, Chico Xavier, ele nos traz, na verdade, Emmanuel, por meio de Chico Xavier, uma mensagem que nos faz refletir sobre a solidariedade, que é o quê? Uma sublimação, uma síntese entre o egoísmo e o altruísmo. A solidariedade, diz Emmanuel, lembra-te de que um sorriso de confiança, uma prece de ternura, uma frase de bom ânimo, um gesto de solidariedade e um minuto de paz não tem preço na terra. Então, a gente começa a entender que as informações atuais que a própria ciência vem descortinando por meio de estudos e pesquisas científicas coincidem, convergem com todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Esse é um modelo da nova humanidade. Uma humanidade onde o bem ele prosperará, onde existirão mais pessoas desejando e praticando o bem do que pessoas que fazem o mal. A humanidade velha, radical, inflexível, endurecida, gradativamente ela vai cedendo espaço para uma nova humanidade. Surgem jovens com uma nova perspectiva de vida, mais flexíveis, mais maleáveis, onde vão dispensando as presas para terem construído lábios mais doces e agradáveis para trazer palavras de amor, onde ao invés de garras terão mãos que praticam a benevolência, onde os braços fortes não serão para esmurrar ou para afligir o outro, mas para na solidariedade ajudar mutuamente e ajudar os mais frágeis. São princípios, deveres, né, que vão constituindo uma nova humanidade, uma nova moral, uma nova regra de bem proceder, uma nova ética, onde ao invés de simplesmente evitar o mal, o que já é um bem, o ser ele deseja e pratica o bem. Então, não é mais simplesmente deixar de fazer o mal, porque apenas deixar de fazer o mal, se não estiver fazendo um bem, pode ser um mal, nessa nova concepção. Mas é a prática constante do bem. A compreensão de que o mal, ele não existe, ele não tem existência própria, assim como a treva. A treva só existe onde não há luz, o mal só existe onde não há o bem. Com a chegada do bem, o mal desaparece, assim como com a chegada da luz, as trevas desaparecem.
Então, a partir daí, o respeito à pessoa, o respeito e o convívio na coletividade, compreendendo a importância da privacidade, da individualidade, a compreensão da autodeterminação, do espírito de voluntariedade. O voluntário não será mais apenas aquele que vai estar nas instituições religiosas ou nas instituições que praticam a caridade, mas, sobretudo, nos ambientes profissionais, na caridade, onde vai estar sendo vivenciada a voluntariedade. O indivíduo vai começando a compreender que para ser voluntário em uma instituição religiosa, ele precisa ser, antes de tudo, voluntário na sua própria casa. E para que ele seja voluntário na sua própria casa, ele precisa ser voluntário na sua relação consigo mesmo, fazer com prazer aquilo que ele está fazendo. Porque nós podemos fazer qualquer atividade com uma obrigação, mas se eu faço por prazer, por respeito, de forma voluntária, eu me dedico a ela. Hoje eu estava vendo meu filho numa praia que nós fomos e ele estava fazendo uma casinha de areia. E eu observei exatamente a forma voluntária, espontânea, como ele se dedicava a fazer uma casa de areia como se fosse um castelo que fosse viver ou existir a eternidade. A voluntariedade, ela tem esse sentimento de eternidade no momento presente. É quem está vivo e vivendo com intensidade o momento presente e encontra prazer naquilo que faz. Então a gente pode e deve ser voluntário na instituição religiosa, mas a gente deve ser no nosso ambiente de trabalho, onde a gente possa cumprir os nossos afazeres não como uma obrigação. Isso me faz também lembrar a minha mãe, que dizia que o que ela fazia pelos filhos não era por obrigação, porque a obrigação, alguém pode deixar de cumprir a obrigação. Alguém pode deixar de fazer aquilo que é obrigado a fazer por questões éticas determinadas por padrões sociais. Mas quando ela faz isso por prazer e satisfação, então extrapola a obrigação. Então, a autodeterminação, a voluntariedade e esse sentimento de justiça, não de ser justiceiro, mas o sentimento de distribuição equitativa dos bens, dos serviços, de você ter um carro e ter prazer de compartilhar, de você ter uma casa e ter prazer de receber pessoas e hospedar, de você ter um coração e ter prazer de amar e ser feliz. Independente do que o outro pense, do que o outro sinta, você ser voluntário e não guardar esse bem que você tem em si, que é a alegria de viver para si mesmo ou apenas para os seus, mas levar para uma pessoa que passa no meio da rua que você não conhece e você dá um sorriso para ela, independente de questões de gêneros, de interesses de retorno, de sensualismo, de qualquer outra situação que está relacionada à humanidade envelhecida, que está em decadência para o surgimento dessa nova sociedade, onde as pessoas se amam, se olham, não pela aparência, não pela periferia, não pela forma, pelo formato, mas pela essência, onde as pessoas estão buscando um reino diferenciado, um reino que se aparece, que flui, que surge naturalmente, baseado no Evangelho de Jesus, sem que necessariamente a pessoa tenha que estar ligada a uma determinada religião.
Mas nesse caminho, a religião ela passa a ser espontânea, verdadeira, passa a ser vivenciada e passa a ser um ambiente onde as pessoas vão poder estudar e compreender e seguir conforme a sua compreensão de mundo. Então são esses novos valores que a humanidade vai compreendendo e vivenciando. E aí, Chico Xavier, mais uma vez, ele nos traz: nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não possamos doar alguma coisa ao companheiro necessitado, seja o pão ou a palavra de consolo e solidariedade. Então, ninguém jamais é tão pobre que não tenha algo para dar, e ninguém é tão rico que não tenha algo a receber. São esses valores para a nova humanidade: a misericórdia, ter comiseração, ter sensibilidade, ter compaixão, a generosidade. Você tem a convicção de que a vida, o universo, Deus tem o suficiente para lhe manter. Isso faz com que você não seja uma pessoa mesquinha. E a partir do momento que você caminha por esses caminhos, pensa e sente e vive desse jeito, as pessoas passam a viver, a sentir, a pensar junto com você. Então, a fidelidade sobretudo a si mesmo, não é uma cobrança, não é uma aparência, não é uma satisfação social, mas é o prazer de ser íntegro, de ser uma pessoa fina, educada. Não precisa ser grosseiro para ser verdadeiro, amorosa, ter humor. Ser sério não significa ser uma pessoa carrancuda. Nessa nova humanidade, as pessoas são felizes. Nós podemos contar piadas, sim, na instituição religiosa, no templo espírita. Podemos rir do inusitado, do imprevisível e tirar dessa risada, dessa piada, profundas lições. É humor gratuito, sem que necessariamente se torne imperativo o uso de palavras esdrúxulas, de palavras pejorativas. A boa piada, o bom humor, ele faz parte da doçura, da pureza, da simplicidade e da tolerância que temos de ouvir o outro e ouvir o diferente, o inusitado. Sobretudo, esses valores dessa nova humanidade nos traz a compreensão de que podemos desenvolver a humildade e um sentimento de gratidão. A nova humanidade, ela faz com que a gente construa um novo normal. Principalmente nesse momento onde a pandemia tem nos ensinado a conviver, a abraçar com o olhar, com o sentimento, com o sorriso, com uma expressão carinhosa. E mesmo à distância, saindo do convencional, sermos afetivos. Então esse novo normal nos exigirá uma postura diferenciada, onde não serão os exageros, onde o abraço será um abraço e não um agarrão, onde o sorriso não será uma gargalhada estridente, onde a fala não será um grito, onde o silêncio reinará, onde a distância não será mais física e nos trará a compreensão de que nesse novo normal, nessa nova humanidade, a preocupação com o outro, não só em se contaminar, mas também não contaminar o outro, ela vai extrapolar das questões físicas para as questões mentais e espirituais. Se eu devo usar uma máscara para não transmitir um vírus para o meu próximo, imagine com que zelo eu devo usar os meus pensamentos. Quais os filtros que eu devo ter ao olhar para uma jovem ou para um jovem que passa, para uma senhora, para um idoso, para uma criatura, uma mãe ou um avô que passa na rua.
Qual o filtro que eu devo usar para que eu faça parte dessa nova humanidade dentro desse novo normal? Para que eu não contamine as pessoas, compreendendo que o outro não é mais o outro, mas é a continuidade de mim mesmo. Isso é o Evangelho de Jesus. É o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A mensagem espírita, ela converge com os ensinamentos que antecederam a vinda de Jesus, com os ensinamentos pré-socráticos. O mito da caverna de Platão, por exemplo, nos dá ensinamentos fantásticos sobre a verdade. E a doutrina espírita já nos trazem isso. Mas nos trazem também ensinamentos que convergem, explicam, clarificam os ensinamentos de Jesus. E ainda mais, nos colocam em plena atualidade com os estudiosos, cientistas e filósofos da atualidade. Então, a doutrina espírita nos fornece condições propícias para que não mais nos culpemos, mas assumamos a responsabilidade de sermos mais nós mesmos, de sermos mais humanos e assim construir essa nova humanidade. Que Jesus nos abençoe. Vamos agora encerrar esse momento pedindo desculpa aos irmãos pelo imprevisto, né, das questões relacionadas à internet e tecnologia, e agradecer a oportunidade da reflexão, do aprendizado. Agradecemos a Jesus essa oportunidade, a espiritualidade amiga, aos arautos do mundo maior, a bondade, o carinho, a paciência, a humildade, a esse espírito renovador desses que nos escutaram e refletiram conosco. Jesus, abençoa, permite que nós possamos acompanhar essa evolução nos tempos e possamos construir juntos essa nova humanidade que está surgindo nesses dias atuais. Paz e luz para todos, um abraço e infinita gratidão. Boa noite, que Jesus nos abençoe. Quero dizer para vocês que é um momento de grande alegria. Me sinto muito feliz em poder estar aqui, realmente, nesse momento em que a gente está unidos, reunidos, em nome de Jesus, e com uma temática que eu entendo que seja bem atual e necessária para as reflexões. Então, agradecendo o convite da Associação Espírita O Caminho da Luz, né? E dizer que toda a nossa reflexão ela tem como base o Espiritismo, claro, evidentemente, mas sobretudo o capítulo 18, onde fala nos tempos atuais, né? São chegados os tempos do livro A Gênese. E esse capítulo ele começa exatamente fazendo referência a esses tempos atuais, esses tempos novos que nós estamos vivenciando. E diz assim: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, tá aí, nós temos visto realmente uma crise constante. E quando eu digo uma crise constante é porque sempre após uma situação vem um novo desafio. Observem que há algum tempo nós tivemos aquela propagação do vírus HIV assustando toda a humanidade, todo o mundo. As pessoas adoeciam, não existia uma terapêutica apropriada. As pessoas
tiveram que ter atitudes diferenciadas na vida, sofreram preconceitos, foram colocadas diante de si mesmo para que pudessem selecionar melhor as relações. Então, de repente, as pessoas se viram obrigadas a pensar duas vezes antes de ter uma relação sexual, inclusive, né? Até mesmo os casais foram orientados a usar preservativos, né? E terem cuidados na sua conduta e conversarem mais, né? Os jovens casais, né, ficaram de sobreaviso, né? As políticas públicas orientando e distribuindo preservativos, né? Foi-se evidenciada os problemas relacionados às questões de gênero, né? A moral, a ética, os bons costumes, a inclusão, inclusive a inclusão social, porque como surgiram grupos de riscos, muitas pessoas foram discriminadas em função da sua orientação sexual. Então, foi toda uma celeuma em cima de uma situação. Mas tivemos crises econômicas, crises na educação, crises na religião, a própria ciência com a sua bioética, né? Ela foi questionada também em outras situações quando avançou, né? E como ela avança sempre e de uma forma muito rápida. A tecnologia, ela também, ao mesmo tempo que nos traz soluções na informação e comunicação, também nos traz um desafio quando a própria corrupção ela tem sido colocada de uma forma mais transparente para os grupos, para as sociedades de um modo geral, né? Ao mesmo tempo em que tem servido como instrumento de estudo, de avanço social, de informação e comunicação, como colocamos, também tem sido um instrumento para sedução de crianças, para a prática da pedofilia, isso deixando cada vez mais as pessoas, ao mesmo tempo em que felizes com o avanço, assustadas também. A gente chega à conclusão de que a humanidade ela avançou moralmente, avançou intelectualmente e cientificamente muito mais. E isso trouxe um certo desequilíbrio. Mas existe um plano maior na espiritualidade, porque nada acontece por acaso. E aí a gente sabe que desde os tempos mais remotos, no surgimento da educação, quando a educação era tida apenas para aqueles mais poderosos, né? Os abastardos, aqueles que tinham acesso a bens e serviços, a educação era para os chamados vagabundos, quando esse termo não soava de maneira tão pejorativa. E a educação ela ocorria em praça pública, mas existia um planejamento maior, né? Muito antes do Cristo, né? Sócrates e Platão, os precursores do cristianismo, já vinham trazendo a noção de espiritualidade. Depois Moisés também trazendo a justiça como um legislador hebreu, Jesus trazendo como o nosso grande arquiteto e aquele que cuida da terra, cuida do planeta, dos seus moradores, como um verdadeiro mentor que o é designado pelo Pai. Jesus nos trouxe a boa nova, o amor, unindo justiça e amor, mas sendo testemunho da verdade, como ele disse. E qual seria essa verdade? Porque tem a verdade minha, tem a verdade sua, tem a verdade humana, a verdade relativa, mas tem uma verdade maior, que é exatamente o amor de Deus. E avança a humanidade com a Inquisição, com situações de conflitos pelo ego, a egolatria, né?
mas avança moralmente, né? Porque as disputas esportivas, elas culminavam com a morte, quando o rei ele determinava que o perdedor fosse sacrificado. E hoje em dia muitas coisas avançaram. Então houve um avanço moral e houve um avanço, sobretudo, intelectual. E isso tudo sendo acompanhado, monitorado pelos arautos da espiritualidade, pelos imortais. De fato, havendo planejamento, Jesus ele já prevera, porque ele disse: eu não vim trazer a paz, com certeza a paz do mundo, né? Mas a espada porque ela corta, ela lança sobre nós a verdade, ela nos traz reflexões profundas a partir da experiência da vida. E Jesus previa também as lutas em seu nome, os equívocos, as adulterações, o esquecimento. Jesus previa o avanço moral, mas previa também que havia muitas aflições. Por isso que ele disse: no mundo tereis aflições. E de fato, todos nós temos as nossas aflições, de ordem emocional, de ordem biológica, de ordem espiritual. E a gente vai enfrentando passo a passo, até que chega o Espírito da Verdade, o Consolador prometido por Jesus, juntamente com todo o avanço científico e todas as crises, aquelas que os orientais eles podem denominar como perigo e oportunidade para o avanço do espírito humano. Então, eu lembrei aqui no início, né, os problemas econômicos, os problemas sociais, as crises na saúde. Lembrei significativamente de um vírus que acometeu a humanidade e que fez com que nós sofrêssemos de toda forma, e que ainda hoje pudéssemos aprender a conviver com ele, a nos relacionarmos com ele, não é? Vieram outros vírus, outras gripes, outras formas de doenças e desafios, sobretudo criados por nós mesmos, pela nossa incongruência com as nossas próprias verdades, realidades, com aquilo que a gente busca, né? Com as nossas recalcitrâncias em relação à própria lei divina. Então, de fato, Jesus nos colocara também que haveria escândalo e que era, inclusive, necessário. Porém, por quem viesse os escândalos, mas que eles viriam. E aí vieram todos os outros, e agora a gente está diante de uma situação de uma pandemia, né? De um vírus que é mutante, que deixa os políticos, os sociólogos, os educadores, os homens e mulheres da saúde atônitos, porque ninguém sabe de nada, tudo passa a ser especulação, desde o surgimento do diagnóstico, a terapia e a vacina. Como identificar um vírus que é mutante? Não se sabe sequer a sua origem, se foi feita por laboratórios ou se é fruto do comportamento humano, da falta de higienização, ou se é fruto da falta de compromisso com as questões éticas e morais da vida, da preocupação com o outro. E tudo isso, de alguma forma, acontece ao mesmo tempo, mas, sobretudo, se não haveria uma vontade de Deus para que sofrêssemos, havia e há um acompanhamento, um monitoramento e uma permissão da espiritualidade superior para que pudéssemos vivenciar cada situação dessa com sabedoria e aprendizagem. Porque o foco é aprender. A Terra é uma escola e há um ensinamento para cada um de nós.
Então, necessariamente, no livro A Gênesis, no capítulo 18, a gente vai encontrar exatamente uma explanação abrangente e uma reflexão profunda sobre esse novo momento que nós estamos vivenciando. Porque a terra é apenas uma morada entre todas as moradas na casa do Pai. A terra é uma escola. E nós estamos aqui num momento de transição planetária. Kardec, ele faz para efeito didático uma divisão bastante interessante sobre a classificação dos mundos. Então existem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações. Entre esses está o planeta Terra, os mundos de regeneração, os mundos celestiais e aí vai, os mundos felizes. Então, a gente percebe que a gente está vivenciando um novo momento. Um novo momento. São chegados os tempos. Por muito tempo, vivemos numa percepção mecanicista da vida. O nosso referencial científico era cartesiano, fragmentário. A nossa visão era newtoniana, de um mundo como se fosse uma grande máquina e as pessoas, as coisas e tudo que existisse nele fossem apenas peças. E ora, peças de uma máquina, ao estarem ruins, com problemas, elas são substituídas. Essa percepção mecanicista de mundo e fragmentária, onde teria que se dissecar um corpo para poder compreender, fazia, obviamente, com que as pessoas, vendo apenas as partes, não tivessem uma compreensão do todo. Vendo o mundo como uma grande máquina, começassem a se tornar cada vez mais capitalistas, quisessem substituir as pessoas como se fossem peças. E talvez, embora a importância desse momento para o aprendizado da humanidade, aí tivesse um grande desafio para que nós também, apesar de compreender e ver o mundo como uma peça, pudéssemos aí agora avançar e ver o mundo como um organismo, a Terra como uma mãe abençoada, como um sistema aberto, vivo. E a compreensão não mais fragmentária, mas a do homem integral, uma visão mais holística e sistêmica. Então a gente vai ver no mundo atual, com o avanço da ciência e com a compreensão após essa visão mecanicista e fragmentária, uma visão orgânica e sistêmica da vida, um mundo preparado, não obstante a sua evolução mais tecnológica, científica do que moral, mas um mundo já preparado a entender melhor o Evangelho de Jesus, a compreender melhor o mundo, a sua casa, o seu habitat, a se compreender melhor, lembrando a mensagem daquele que foi um precursor de Jesus. Olha só, antes de Jesus, homem, conhece-te a ti mesmo. Então, alguns cientistas, com a visão sistêmica holística, eles já nos trazem, junto com o Consolador, com a doutrina espírita, o Espírito da Verdade, a compreensão desse mundo sistêmico, dessa visão sistêmica da vida. E diz assim: só uma visão sistêmica, unitária e sinfônica aproxima da compreensão de que nosso maravilhoso planeta é um organismo aberto. Observe que Lutzenberg, ele nos traz isso no livro onde se chama O Planeta Vivo, uma publicação de 1986, uma segunda edição em 1990. Uma visão científica de que precisamos ter uma visão sistêmica, onde o todo está ligado ao todo, onde tudo está interrelacionado com tudo. O que acontece aqui no Brasil, no Nordeste, na Paraíba, em Pernambuco,
vai afetar o outro lado do mundo, assim como o que acontece na China, ou o que aconteceu na China, afetou todo o nosso país, porque nós somos uma só, um só povo, uma só raça. Então, essa experiência pandêmica, ela está nos demonstrando de maneira clara e objetiva de que tudo está interconectado. Só uma visão sistêmica de mundo faria com que nós compreendêssemos isso. E caso nós tivéssemos dificuldade de ter essa compreensão, então aí a experiência, a dor, o vírus, a enfermidade, para nos fazer refletir e nos tirar o chão e nos colocar diante de um novo desafio. Estamos num planeta em transição, buscando e vivendo uma nova sociedade, uma nova humanidade. E com certeza vamos começar a entender que jamais o normal será aquele que nós vivíamos anteriormente. Vamos estar diante do novo normal. Então, isso tudo havia sido previsto há alguns séculos. E a própria doutrina espírita, na sua codificação, Kardec nos traz no seu capítulo 18 sobre esses novos tempos. Né? E aí, coincidindo com todos esses avanços da ciência, dos estudiosos, dos sociólogos, dos físicos da atualidade. E Kardec, nesse capítulo, ele nos traz uma reflexão que coincide com essa visão de mundo. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar da hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Então, ou você evolui, ou você vai ser forçado a evoluir. Ou você evolui por livre e espontânea vontade, pelo esforço próprio, ou você, pelas experiências, pelas dores da vida, pelas contingências da vida, você, pela dor, você vai ser, você, é isso que acontece conosco, com a humanidade, no momento atual, vai ser obrigado a refletir sobre a importância de uma visão sistêmica, uma visão aberta, e aí compreender que o velho, ele vai dando espaço para que o novo surja naturalmente. Naturalmente surgem alguns conceitos que vão nos fazer refletir sobre a importância da vida. Então, a bioética, a nova ciência que combina humildade, responsabilidade, competência interdisciplinar e intercultural que potencializa o senso de humanidade. Olha só, isso trazido por André Comte, né? De mais um teórico da atualidade, que nos faz refletir sobre o senso de humanidade que a própria evolução das coisas está nos trazendo. E o que é esse senso de humanidade? A consciência dos deveres do ser para com o outro ser e de todos para com a humanidade. Esse senso de humanidade está sendo compreendido e está saindo dos muros das religiões, das cercanias religiosas. E Kardec, ele faz uma reflexão sobre isso. Ele diz: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens, venha o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Observem que reflexão linda e realmente emocionante.
O mal, ele é uma ilusão da mente humana. Ele é relativo, mas ele é uma construção e está dentro de cada um de nós, dentro da nossa mente. Porque aquilo que pode ser bom para um grupo ou uma pessoa pode ser mal ou terrível para outro. Mas o bom senso, a bioética, ela vai nos trazendo a responsabilidade, a competência, a humildade, a solidariedade. E aí é aí onde está a evolução dos homens no planeta Terra. E quando a gente fala dos homens, naturalmente, dos homens e das mulheres. E aí, o amor que Jesus nos trouxe há 2020 anos não é mais esse amor piegas propalado pelas religiões, onde se inverte a busca do reino de Deus pelo reino das coisas materiais imediatistas. Mas é a compreensão de que o outro não é mais o outro, mas é a continuidade de mim mesmo. Nessa visão sistêmica, interdisciplinar, holística da vida, eu começo a entender que tudo está interrelacionado e interdependente. E que eu e o outro somos um. E que todo bem que eu faça a outra pessoa, eu estou fazendo a mim mesmo. Todo mal que eu faça a outra pessoa, eu estou fazendo a mim mesmo. Porque ela é a continuidade de mim mesmo. Então, é essa a visão da bioética que reúne a saúde e a energia, a vida, a educação do ser humano, onde compreende-se que existe um processo de interdisciplinaridade, um processo de interligação entre os vários conhecimentos, entre os vários saberes. Então, o que é que acontece? A adequação ou inadequação de cada ação e atitude humana